Olá, seja muito bem-vindo e veja nesta edição. O Estatuto do Trabalho volta a ser debatido no Senado. MPT realiza ação no Dia Nacional de Segurança e Saúde nas escolas. Os possíveis impactos da nova lei de aprendizagem. Após ações do MPT, mais de 2.000 trabalhadores são beneficiados em Polo Gesseiro. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O Senado abriu mais uma vez as portas para a realização de audiência pública, que tem o objetivo de debater a criação do Estatuto do Trabalho. A audiência debateu a reforma trabalhista e normas gerais para a criação do Estatuto do Trabalho. O Ministério do Trabalho havia editado portaria que criou uma comissão com o mesmo objetivo, mas a portaria foi revogada e o senador fez o convite. O governo pode participar, não há problema nenhum. Nós não somos de excluir ninguém. Pode vir empregado, pode vir empregador, pode vir central, pode vir confederação, pode vir federação dos empregadores. Todos são convidados. A gente quer construir um Estatuto do Trabalho, uma nova CLT, mediante um debate amplo, ouvindo a todos os segmentos. Não fazer o que eles fizeram. Porque essa que está aí, que transformaram em lei, eles só ouviram, na verdade, para a redação final. Até ouviram alguns segmentos, só que ouviram e fizeram ouvido de mercador, é isso que dizem, né? Faz de conta que ouviram, mas não acataram uma emenda do mundo do trabalho. Para a elaboração do anteprojeto, que é uma espécie de base ou esboço do Estatuto do Trabalho, serão promovidas 16 audiências públicas até 30 de abril de 2018. A subcomissão colherá sugestões de especialistas, autoridades, representantes de empregados, empregadores e entidades da sociedade civil com atuação na área trabalhista. Este procurador do trabalho explica o que pode mudar na CLT com a criação do Estatuto. Obviamente, a CLT da década de 40, o Estatuto do Trabalho que se pretende para o futuro, ele tem que contemplar formas que não existiam na época da CLT. Mas se a gente pensar no elemento civilizatório, ou seja, uma lei que veio para integrar o maior número de pessoas no mundo do trabalho. O Estatuto do Trabalho hoje tem que ter esse mesmo espírito, mas ele terá um conteúdo, digamos, diferente, que possa abranger mais formas de prestação do trabalho humano. Entre os assuntos debatidos pela subcomissão, o diretor de Assuntos Legislativos da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, destaca a possibilidade de redução de salários por conta da reforma, o que, segundo ele, deve aumentar os problemas econômicos do país. Quando você diminui a capacidade de compra do povo brasileiro, e principalmente das classes C e D, né, que pagam o mesmo imposto que eu pago no arroz. Eu compro 1 quilo de arroz e pago X. Uma pessoa com uma remuneração muito inferior à minha paga o mesmo X. Com a queda do poder de compra, cai a receita. Isso acaba sendo natural e atinge, aí, né, nessa roda que se cria, o próprio empregador. Ele também deixa de ter um público consumidor. Seja o empregado dele ou seja o empregado de outras empresas, né, que ficam numa situação de fragilidade econômica. Entre os temas das audiências públicas e do seminário estão experiências internacionais de codificação do trabalho, princípios da Organização Internacional do Trabalho e da Constituição, reforma trabalhista, normas gerais de tutela do trabalho, organização sindical, negociações coletivas, auditoria fiscal do trabalho e direito processual do trabalho. A apresentação do anteprojeto do Estatuto está prevista para 30 de abril do ano que vem, para que o texto do Estatuto comece a ser discutido no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. No Dia Nacional de Segurança e Saúde nas escolas, o MPT realizou ações que reuniram professores e estudantes da rede pública do Distrito Federal. A reportagem é de Iago Garcia. Criança não pode trabalhar, a criança tem que viver para brincar, aprender e não ficar na rua, né? Também, criança, no lugar dela é na escola. Essa foi uma das lições que a Emily aprendeu na Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília. Ela participou de uma ação promovida pelo MPT em parceria com uma escola pública do Distrito Federal. Além de Emily, cerca de 40 alunos tiveram uma verdadeira aula sobre os direitos das crianças e dos adolescentes.
Para o diretor da escola convidada, uma grande oportunidade para essas crianças que habitam a cidade estrutural, região com menor renda per capita do Distrito Federal e com índice criminal bastante elevado. O Estado pode coibir ainda muitas dessas situações de tentar diminuir essa vulnerabilidade socioeconômica, né? Onde estão inseridas as famílias e, portanto, as crianças. Ações como essa do Ministério Público do Trabalho ajudam bastante a conscientizar, né? Acho que mais órgãos estatais deveriam trabalhar esses temas do Estatuto da Criança e Adolescente, né, que tem interface com o trabalho infantil, e quero parabenizar mais uma vez o Ministério Público do Trabalho e agradecer o convite. A ação faz parte do Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas, comemorado em 10 de outubro. Importante oportunidade para conscientizar os alunos desde cedo. A questão mais importante do trabalho infantil, quer dizer, uma das, é você conscientizar a sociedade, alertar a sociedade, despertar o olhar da sociedade para essa violação de direitos humanos, na verdade. E a gente tem tentado, esse evento de hoje, por exemplo, né, que foi feito em parceria com o Codemate, na verdade, a gente quer conscientizar as crianças, os jovens, da importância da educação para quebrar o ciclo da pobreza, né, o ciclo do analfabetismo. E também estreitar relações com a direção de escolas, como é o caso do projeto nacional do Ministério Público do Trabalho, chamado MPT na Escola, no qual crianças concorrem em 5 categorias artísticas como forma de conscientização contra o trabalho infantil. Eles são muito receptivos, a professora, a diretora da escola mesmo, que não veio, a Estela, ela... Nossa, ficou muito feliz com a nossa, né, com o nosso convite, né, porque eles têm, sobretudo pela região, que é um pouco, tem sede de cidadania, né, por conta da proximidade com o lixão. Então, eu acho que eles ficaram assim, muito felizes, e eles querem que a gente cada vez mais, né, faça eventos, inclusive já convidaram a gente para ir lá falar um pouco sobre o trabalho infantil. Então, esse diálogo, ele é bom, com o professor, com o profissional da educação, ele é muito bom. Além da Cor de Infância, a Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, a Codemate, também esteve envolvida no evento. O coordenador nacional, Leonardo Osório, utilizou também vídeos animados como didática para despertar a atenção da criançada e para que saiam com a lição aprendida. O principal era incentivar que eles discutam o tema. Todos eles estão levando revistinhas em quadrinhos sobre o tema para as suas escolas. A gente espera que os professores trabalhem também, que eles conversem com os outros alunos, com os coleguinhas, o que eles discutiram aqui hoje, para que tenham preocupação em relação ao tema, porque são crianças, não podem trabalhar, não devem trabalhar, mas que no futuro próximo, daqui a 7, 8, 10 anos, vão estar no mercado de trabalho e tem que ter a preocupação desde já com essa questão. Após a ação do MPT, a terceira vara do trabalho de Araraquara, em São Paulo, condenou a BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes, proprietária das operações da rede de fast food Burger King no Brasil, ao pagamento de R$1 milhão a título de danos morais coletivos por jornadas excessivas de trabalho. Alguns empregados faziam até 8 horas extras por dia e ficavam mais de 7 dias sem folga. A decisão tem caráter nacional. Logo depois do intervalo, o MPT é contra o aumento da idade mínima para contrato de aprendizagem e teme retrocessos. Em 1 minuto. As propostas de alteração da lei de aprendizagem estiveram no centro das discussões no Congresso Nacional. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado recebeu 10 palestrantes, entre eles uma procuradora do trabalho, para avaliar o tema. A Lei da Aprendizagem foi criada em 2000 e foi ponto de partida para a criação do programa Jovem Aprendiz, que apesar de ter avançado na diminuição da evasão escolar e exploração do trabalho infantil, ainda tem muitos desafios a serem vencidos. Segundo a lei, empresas de médio e grande porte devem contratar jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes. O contrato pode durar até 2 anos e durante esse período o aprendiz deve ser capacitado em instituição formadora e na empresa com o objetivo de combinar formação teórica e prática.
De acordo com esta procuradora, se antes era difícil convencer o empresariado a contratar aprendizes, agora a batalha é ainda maior. Deve-se dar prioridade aos adolescentes em situação de vulnerabilidade, cumprindo medidas socioeducativas, egressos, né, desse sistema, os retirados do trabalho infantil, enfim, aqueles que de fato precisam dessa nova oportunidade para ter uma perspectiva de vida mais apropriada. Nós não temos que falar em redução da maioridade penal, temos que falar em dar oportunidades efetivas e concretas. A atriz e cantora Larissa Manoela, de 16 anos, foi convidada especial e recebeu o título de embaixadora da boa vontade em defesa do jovem aprendiz. A adolescente, que começou a carreira aos 4 anos de idade, é referência entre crianças e adolescentes. Nas redes sociais, Larissa é seguida por mais de 11 milhões de pessoas e sua popularidade pode ajudar e muito na divulgação da importância dos estudos para os jovens. Apesar do trabalho, de querer entrar, né, numa empresa com uma vaga e estar nesse meio... no mercado de trabalho, é muito importante que a gente não abandone em situação alguma os estudos, porque é o que depende do nosso futuro. De acordo com o gerente de relacionamento institucional do Instituto Brasileiro Pro Educação, 200 mil jovens foram contratados nos primeiros 6 meses deste ano. Segundo ele, apesar do programa estar presente em todo o país, a maior parte das contratações ocorre nos estados mais desenvolvidos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. No Brasil, desde 2005, mais de 3 milhões de aprendizes foram contratados. A gente costuma dizer, né, que a aprendizagem ela cria uma formação integral do jovem. Ou seja, ele não é preparado apenas para o mercado de trabalho, né, mas ele é preparado também para a vida, né, tanto na sua formação social, na sua formação cultural e na sua formação pessoal. Ainda durante a audiência, a procuradora revelou que os estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais são pioneiros na aprendizagem de jovens. Ela também sugeriu que a legislação seja alterada para que as empresas respeitem o mínimo de 5% de contratações de jovens. Tem que ter uma penalização maior para as empresas que descumprem essa cota. Quando eu falo uma penalização maior, não em relação à atuação do Ministério Público do Trabalho, mas especialmente a atuação do Ministério do Trabalho. A multa imposta numa autuação administrativa é muito mais vantajosa de ser paga do que contratar um adolescente. Em outra audiência pública em que se discutiu possíveis mudanças na lei da aprendizagem, a procuradora do Trabalho, Dulce Martini, destacou a importância de se ter uma atenção especial com os adolescentes, uma vez que eles ainda estão em desenvolvimento. Defendeu também a inserção de aprendizes na administração pública e ressaltou: a idade mínima de 14 anos precisa ser mantida na aprendizagem, já que nessa idade não há outras alternativas de trabalho. A partir de 16 anos, o adolescente pode ser contratado como um empregado regular dentro de uma empresa. Então, essa faixa etária dos 14 aos 16 está até no nosso decreto, no 5598, né, de 2005, que regulamenta toda a aprendizagem, que eles têm prioridade de contratação. Porque a gente precisa olhar para essa faixa etária que é numerosa no nosso país, e que precisa dessa renda, a família precisa dessa renda e ele precisa dessa oportunidade. O Ministério Público do Trabalho em Pernambuco atingiu a marca de 131 ações ajuizadas nos últimos 2 anos contra empresas do polo gesseiro do Araripe. As indenizações por dano moral coletivo já somam R$800 mil. Na região de Araripe, em Pernambuco, é assim. A atividade gesseira é responsável por praticamente toda a economia. Quase tudo está ligado à produção de gesso. Mais de 90% do produto produzido no Brasil vem da região. Ótima notícia, certo? Não exatamente. Em inspeções iniciadas em 2015, o Ministério Público do Trabalho constatou diversas irregularidades trabalhistas no local. Era notória, a partir de qualquer visita, qualquer pessoa, a nuvem branca, as nuvens brancas, na realidade, que estavam presentes no cotidiano local. Por falta de medidas de proteção, se verificou que essa dispersão irregular, notadamente, causava efeitos nocivos à saúde da população e dos trabalhadores diretamente vinculados à atividade, e também pelo grau de informalidade, em alguns casos que foi verificado,
a ausência de qualquer proteção à saúde do trabalhador, qualquer controle da exposição a esse risco. Em 2 anos, 161 empresas foram inspecionadas, 131 ações civis públicas movidas e mais de 2.000 trabalhadores beneficiados diretamente. Em novembro de 2016, as atividades passaram a compor o Projeto Gesso, que está dentro das ações prioritárias da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho do MPT, a CODEMAT. As ações tiveram resultado positivo na medida em que as empresas anuíram em formalizar um acordo judicial para promover as medidas que foram demandadas pelo Ministério Público do Trabalho para adequação do meio ambiente de trabalho, inclusive prevendo o pagamento de multa a título de dano moral coletivo. Essas indenizações coletivas já somam R$ 800 mil. A ideia é reverter esse valor que foi apurado em benefício da sociedade local, dos trabalhadores envolvidos no processo econômico de produção de gesso, mas também da sociedade que conviveu durante todo esse tempo com os riscos inerentes à dispersão da poeira de gesso. E para isso, o MPT conta com o apoio da Organização Internacional do Trabalho. Recentemente, o Polo Gesseiro de Araripe recebeu a visita de técnicos da OIT. Para que a OIT conheça de forma aprofundada o processo da cadeia produtiva e, a partir do que existe ali naquela realidade, possa ser pensado conjuntamente o desenvolvimento de políticas públicas ou um projeto social que altere essa realidade, né? Que a gente tenha uma mudança positiva e efetiva, aquilo que nós constatamos no início. A ideia não é acabar com a principal atividade econômica da região, mas sim regulamentá-la. A intenção do Ministério Público é resgatar a dignidade do trabalhador na execução do seu trabalho, propiciando a ele condições de trabalho seguras, que não o exponha a qualquer tipo de risco de adoecimento ou acidente de trabalho. Já, livro Dano Moral Coletivo é o tema do MPT Indica de hoje. Lembra do garoto de 13 anos encontrado debaixo de uma cama em uma cela no Piauí? Pois é, essa história ganhou mais um triste capítulo. O Ministério Público do Trabalho apura se o menino e os irmãos ajudavam o pai numa horta e em uma carvoaria ao lado do presídio, o que pode configurar trabalho infantil. O delegado solicitou novas perícias na cela onde o garoto foi encontrado e pediu imagens internas do presídio. O menino e os irmãos foram afastados do lar e estão em um abrigo. Em vigor, a partir do mês que vem, a reforma trabalhista foi tema de debate na segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho. O evento, organizado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANPT, ocorreu em Brasília e reuniu diversas entidades da comunidade jurídico-trabalhista, entre elas o MPT. Ao todo, mais de 600 operadores do direito participaram do evento, como juízes, auditores do trabalho, procuradores e advogados. Eles estiveram divididos em 8 comissões para a discussão de 300 propostas de enunciados sobre a reforma trabalhista, das quais 125 foram aprovadas. Há uma preocupação muito forte dos procuradores do trabalho do Brasil inteiro, dos juízes do trabalho, dos advogados trabalhistas e dos auditores fiscais de trabalho, de como nós podemos aplicar esta Lei 13.467 de forma a não trazer tanto retrocesso social. O objetivo do evento é debater assuntos que sirvam de modelos interpretativos para a nova legislação, que agora será objeto de aplicação e apreciação por juízes, advogados e procuradores do trabalho. A ideia da ANAMATRA é reunir as declarações em uma publicação para distribuição interna e externa antes de 11 de novembro, data que marca o início da vigência da reforma. Sem dúvida, toda lei nova que entra em vigor no país, em qualquer campo do direito, ela naturalmente tem que ser interpretada. Se nós não discutirmos a lei para interpretarmos,
nós seríamos irresponsáveis. Quando a medicina está diante de um novo remédio, eles fazem vários congressos, vários encontros, vários documentos informativos a respeito desse remédio. Isso se chama ciência, isso se chama desenvolvimento, isso se chama civilização, isso se chama democracia. É exatamente o que está sendo feito. O presidente da ANAMATRA destacou que o Poder Judiciário não será refém de pressões. Assim, segundo ele, os juízes deverão apreciar as ações de forma independente, de acordo com seu convencimento e mediante uma adequada fundamentação. A Lei 13.467 é altamente polêmica e, na opinião de muitos, entre os quais eu me incluo, repleta de inconstitucionalidades e de inconvencionalidades. Não por outra razão, o Procurador-Geral da República já ajuizou a ADI 5.766, discutindo a questão da gratuidade judiciária na Lei 13.467. O Procurador Regional do Trabalho, que participou da Comissão sobre Jornada de Trabalho e outros temas, explica: a interpretação das novas regras inseridas na reforma não poderá ferir princípios constitucionais. Eu diria que a reforma em si, hoje, ela não quer dizer muita coisa. O que haverá efetivamente como efeito da reforma dependerá da interpretação adequada, da interpretação constitucional, da interpretação principiológica que a própria Justiça do Trabalho, que os atores do mundo trabalhista, os advogados, né, o Ministério Público do Trabalho, a Advocacia Pública, dará essa interpretação, ou seja, vai depender dessa interpretação que venha a ser dada a estas disposições. Entre os temas discutidos durante o encontro está a terceirização. De acordo com uma das teses aprovadas, a terceirização não se aplica à administração pública direta e indireta, restringindo-se às empresas privadas. Além disso, os empregados das empresas terceirizadas devem ter direito a receber o mesmo salário dos empregados das tomadoras de serviços, bem como de utilizar iguais serviços de alimentação e atendimento ambulatorial. E eu creio que inicialmente teremos muitos problemas porque foi passado através da imprensa, enfim, de comentários, uma ideia de que poderia tudo a partir de agora, e a gente percebe que muitos empresários acreditam que poderão contratar empregados apenas com a interposição de uma outra empresa, mas que sejam empregados deles na prática. E isso não é lícito. Então esse acho que é o grande problema inicial que nós vamos enfrentar até consolidar esses conceitos do que realmente é permitido e o que não é permitido. Este procurador fala sobre a comissão que participou a respeito dos aspectos gerais dos recursos, das súmulas do TST e principalmente da execução trabalhista, ou seja, como fica a quitação efetiva dos direitos dos trabalhadores na Justiça. Para ser bem simples, são assuntos que envolvem a satisfação. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma decisão favorável, como que ela recebe o que ela ganhou? Como que isso é pago? Quanto tempo dura? Quais são os recursos possíveis? Esses são alguns exemplos. Ou, por exemplo, a edição de súmulas. Para aqueles que às vezes não sabem o que é uma súmula, são enunciados da jurisprudência consolidada dos tribunais. Os tribunais decidem de uma determinada maneira, de maneira uniforme ao longo do tempo, e consolidam aquele entendimento num enunciado mais simples. Isso é, de maneira geral, uma súmula. Nós temos aqui, então, essa discussão que envolve os requisitos para a edição das súmulas pelos tribunais. Alguns requisitos são mais, digamos, rígidos, e nós estamos discutindo exatamente isso. De acordo com o presidente da ANAMATRA, a segunda jornada foi marcada por um debate absolutamente democrático, com a manifestação de todos os interessados, sempre com discussões de alto nível em torno dos prós e contras de cada enunciado. Para ele, o resultado final representa muito adequadamente o pensamento médio da plenária. A obra Dano Moral Coletivo, do Procurador Regional do Trabalho, Xisto Tiago de Medeiros Neto, que atua no Rio Grande do Norte, é o destaque de hoje do quadro O MPT Indica. Olá, esse é o MPT Indica. Aqui vamos falar mais sobre as obras de autoria dos Procuradores do Trabalho disponíveis na rede de bibliotecas do MPT. Nessa semana vamos falar sobre um tema já abordado nessa edição do Trabalho Legal. Xisto Tiago de Medeiros Neto é Procurador Regional do Trabalho no Rio Grande do Norte e autor da obra Dano Moral Coletivo,
lançada em 2004 e que já está em sua 4ª edição. Primeiramente, Xisto conceitua o dano moral em conjunto. Toda vez que direitos de uma coletividade, seja uma coletividade formada por grupos, por categorias, classes de trabalhadores, toda vez que direitos dessa coletividade são violados, como por exemplo, condutas discriminatórias que envolvem grupos de trabalhadores, que envolvem classes de trabalhadores, condutas que violam, por exemplo, direitos que são direitos fundamentais deste grupo, toda vez que ocorre, portanto, uma conduta ilícita que atinge um grupo de trabalhadores, aí estará caracterizado o dano coletivo. E fala do papel do Ministério Público do Trabalho durante esse processo judicial. Isso significará, portanto, a possibilidade do Ministério Público do Trabalho, ou mesmo de um sindicato, ingressar com uma ação para pedir a reparação desse dano. A reparação desse dano, portanto, será um valor arbitrado pelo magistrado, pela justiça, que será revertido para a própria coletividade. Em outras palavras, o dano moral coletivo, que é essa conduta ilícita que viola direitos fundamentais de grupos, categorias ou classes de trabalhadores, ele terá como consequência a responsabilização do empregador, ou seja, de quem efetivou essa violação, pelo pagamento de um valor arbitrado a esse título, ou seja, como reparação do dano. Não há uma regra, mas existem casos onde o dano moral coletivo é visto com maior frequência. A exploração de trabalho de crianças e adolescentes. Um outro exemplo, as questões que envolvem saúde e segurança do trabalho, descumprimento dessas normas que geram uma condição de risco e de adoecimento efetivo de trabalhadores, ou seja, o descumprimento de regras fundamentais, obrigatórias da área de segurança e saúde gerou um grande número de trabalhadores adoecidos. É um caso típico de condenação por dano coletivo. Essa e outras obras podem ser encontradas na rede de bibliotecas do MPT, que conta com 19 unidades especializadas em títulos sobre direito do trabalho espalhadas por todo o país. Toda a população pode usar as dependências para ler e consultar os livros nos locais. Antes de encerrar esta edição, lembro que sugestões de reportagem, como sempre, são mais que bem-vindas e o nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. Outras informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também em nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e até a próxima edição.